Oi pessoal, estamos dando continuidade ao conteúdo de algoritmos de programação na linguagem C. Então no vídeo passado a gente aprendeu como é que funciona a estrutura switch case. Então caso você não viu ainda esse vídeo, eu te aconselho que você assista aquele vídeo antes, que a gente apresenta toda a estrutura do switch case e resolve alguns exercícios mais simples. E agora nessa aula a gente aprende um pouco mais, um detalhe a mais que o switch case pode oferecer para nós. Então, só para contextualizar a diferença entre o if-else e o switch case. Então, o if-else a gente vai testando uma variável com um valor, ou o if-else ele permite, por exemplo, que se a gente teste, nesse caso aqui, imagine x maior que 1. Então, todos os valores que forem maior que 1, ele vai entrar nesse if. Então, o if nos permite fazer esse tipo de comparação. Já o switch case ele nos permite que a gente teste por um valor fixo, a gente tem que pré-determinar esse valor. Ou seja, nesse caso, ou é 1 ou é 2, ou não é 1 e nem é 2. Entende? A gente não pode, se for maior que 1, se for maior que 2. No switch case são valores estáticos. Já no if-else, a gente pode usar os operadores lógicos. Aqui a gente vai ver ainda na aula de hoje que a gente vai conseguir colocar um intervalo dentro do mesmo case, mas não no mesmo jeito que a gente utiliza operadores lógicos no if-else. Então havia ficado um exercício no último vídeo, então vamos resolver ele agora todo mundo junto. Então faça um programa em C com um menu que leia 2 números e uma opção que indique uma das operações a seguir. Então aqui a gente já tem algumas informações, a gente precisa ler 2 números e um valor que vai representar o código. Caso a opção digitada não corresponda a um código para a operação, apresente uma mensagem de erro. Então, além dos 4 códigos, a gente também vai ter o default aqui. Então vamos lá para o nosso code blocks. Lembrando que o code blocks eu utilizo mais por uma simplicidade de quem está começando, mas se você preferir utilizar outro IDE ou utilizar, se estiver no Linux e não quiser utilizar nenhuma IDE também, não tem problema. Então vou colocar aqui como código operações.c. Então vamos lá. Então a gente precisa ler primeiramente 2 informações, 2 valores. Então float, vou botar n1 e n2 e o resultado, né, que vai receber o valor dessas operações. E um int que vai ser uma opção. Então primeiramente eu vou ler o número 1. Digite o primeiro número, scanf. Então tudo isso aqui que a gente já utilizou, printf, scanf, a gente já fez em outras aulas. Então as outras aulas você também pode ver aqui no canal que vão estar explicando o funcionamento do printf, funcionamento do scanf. Digite o segundo número. Scanf, F, E comercial, N2. Então a gente já tem os 2 números. Agora a gente precisa apresentar o menu para o usuário. Então, vou colocar aqui um menu, /n. Então, 1, a diferença entre os 2 números. Então, 1, diferença entre os 2 números, /n. Eu vou fazer em outro printf, para não invadir a tela aqui para o lado. Mas seria legal botar tudo no mesmo printf, até para não ter mais, porque cada isso aqui é uma operação que o computador precisa realizar. Média entre os valores digitados, /n. Printf 3. 3 é divisão do primeiro pelo segundo. Divisão do primeiro pelo segundo, /n. E printf divisão do segundo pelo primeiro, e /n. E eu vou botar aqui um printf opção. Então vamos lá, scanf. Aqui eu vou ler uma variável do tipo int, então eu vou usar o d. E comercial para passar o endereço da função, o endereço da variável, e opção.
Então a gente já leu as informações, até aqui a gente já leu todas as informações necessárias. E vamos dar um switch. Um switch o quê? N1, N2, opção. Switch opção, né? Porque aqui que vai identificar qual das opções que eu quero. Se vai ser a 1, se vai ser a 2, se vai ser a 3 ou a 4. Então lembrando que também o switch só aceita ou números inteiros ou char. Então vamos lá. Case 1. Eu gosto de colocar toda a estrutura que eu vou utilizar, pelo menos uma ideia, né? Às vezes não é possível saber toda a estrutura inicialmente, mas eu gosto de colocar para depois começar a trabalhar em cima dela. Case 4, break. E o default. Então o default, já vou colocar a mensagem aqui. Printf, opção inválida. Inválida. Barra N. Então lembrando que a gente utiliza sempre os case e o valor que corresponde à opção. Então case 1, case 2, case 3 é o número literal. E o break a gente utiliza para ele parar a execução. Por quê? Se ele entrar no case 1 e não tiver o break, ele vai executar tudo que tem abaixo dele. Então o break ele força a continuar a execução a partir daqui. Então ele executa o que tem e dá um break. Então o que é o case 1? Resultado. Case 1 é a diferença entre os dois números. Então case 1 é o N1 menos o N2, que é a diferença. Resultado igual N1 menos N2. Printf, diferença entre N1 e N2. N2. Aqui a máscara F. Então, resultado. O primeiro case está pronto. Então o break sempre no final, porque se vocês fizerem isso aqui, ó, também não vai adiantar, porque ele vai entrar no case 1, vai dar um break e não vai executar o que tem aqui dentro. Então break sempre aqui no final. Então eu gosto de identar o código. O que é identar? Por exemplo, o switch, depois isso aqui dá um tab para dentro e isso aqui dá um tab. O que representa? Que isso aqui, ó, isso aqui está dentro disso e isso aqui está dentro disso. Entende? Vocês vão colocando para o lado para ficar bem organizado. Aqui a gente conseguiria até olhar se o código tivesse assim, ó, por exemplo. A gente conseguiria saber. Só que imagine um código com 3, 4 mil linhas. Tu não consegue ver onde está o código, o que está dentro do que. Então assim vocês conseguem ver certinho. Isso aqui está dentro disso, isso aqui está dentro disso aqui. Então o case 2 é o que? A média entre os valores. Então o resultado é o que? N1 mais N2 dividido por 2. Printf e média. F barra N. Então, resultado. O 3 é a divisão. Então, o resultado é o primeiro dividido pelo segundo. N1 dividido por N2. Printf. N1 dividido... Eu vou colocar os valores aqui, como eu fiz na outra aula. Por F é igual a F. Aí fica N1, N2, resultado. E aqui no N4 é bem parecido, então eu posso copiar. Só que é o N2 dividido por N1. E aqui também eu vou alterar, né? Para ele aparecer certinho no scanf. No printf, desculpa. Então isso aqui vai aparecer bem certinho aqui, ó. Isso aí, né? Divisão do segundo pelo primeiro. E está feito o nosso algoritmo. Vou colocar rodar ele. Então digite o primeiro número. Vou colocar 55. O segundo número, 11. Agora eu vou colocar a diferença deles. 44. Então, vamos dar mais um printf. Aqui ficou um espaço, ó, que aí vai ficar diferente lá. Então eu vou colar aqui, que aí ficam todos bem alinhados. Então vou colocar 55 e 11. Vou colocar a média deles, 33. É 66, 33, isso aí. 55 e 11, 4. 0.2, então 11 dividido por 55, 0.2. E vamos testar o nosso default, né? 55 e 11, opção 9. Opção inválida. Então aqui a gente já fez o algoritmo. Certinho? Vamos para o próximo, então. O que é o próximo? O switch case com intervalo. Como eu havia comentado, a gente pode definir um valor específico, case 1, case 2,
mas a gente pode definir um intervalo entre ele. Como é que a gente define? A gente coloca um valor, ponto, 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 5. Porém, aqui tem um detalhe bem importante. Ó. Quer ver? Vamos criar um arquivo novo aqui. Criar um arquivo novo para mostrar isso para vocês. Int main e return 0. Switch com intervalo. Ponto. Então vamos lá. Vou colocar um int opção aqui e vou colocar um valor aqui sem o scanf, só para vocês verem. Vou botar um switch em opção. E aí vamos lá. Case 1, printf, botar 1, só para ter um printf aqui dentro. O break. Case. Agora imagine que eu quero colocar um intervalo aqui, por exemplo, 2, espaço, ponto, 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 5. Então, printf 2 até o 5. E um break. Vocês não podem fazer isso aqui agora, por exemplo, case 5.7. Vocês não podem fazer isso aqui, por quê? Porque o 5 ele já está no intervalo de cima. Então, ó, se eu colocar para rodar, vou mostrar até o log aqui, ó. Ele já está falando que está duplicado os cases. Por quê? Porque o 5 ele entraria aqui, aqui entra o 2, o 3, o 4 e o 5. E aqui entra o que? Entre o 5, o 6 e o 7. Aí o compilador vai falar, pô, mas o 5 ele é verdadeiro para os dois casos, então eu não consigo rodar. Está dando uma duplicidade aqui. Então aqui, ou aqui tem que ser 4, ou aqui tem que ser 6, que aí vocês vão ver, ó. Aí ele vai rodar. Então ele entrou aqui porque ele é 5. Então não pode haver essa duplicidade. A mesma coisa eu vou colocar 4 aqui, ó. O 4 e o 5 valem para os dois, entende? Então vocês têm que tomar cuidado com essa duplicidade. Então, por exemplo, aqui veio do 3 ao 5, aqui veio do 6 ao 15. Vamos fazer um exercício então. Uma equipe de natação quer categorizar seus atletas. Faça o algoritmo que leia a idade do atleta e classifique conforme a tabela ao lado. Então aqui a gente tem várias categorizações. Então vamos lá. Até aqui no enunciado tem de 6 a 10, de 10 a 16. Então vamos assumir que é de 11 a 16 e 17 a 20, né? Porque até ele tem 16 anos e o 17 e aqui 21 a 60. Então, vamos lá. Criar um arquivo novo. stdio.h. Isso aqui vocês vão criar depois com os olhos fechados, de tanto que a gente cria o arquivo. Eu gosto de salvar já de início também. Cada programador vai tendo as suas manias, né? Então, int idade. Por que int? Porque a gente já fez também uma aula sobre variáveis, né? Porque idade ela vai ser um número inteiro sempre, né? Então, printf digite a idade do nadador. E aí vamos de scanf. Scanf d comercial idade. E vamos lá então. Switch idade. Case 0. Claro, uma criança de 9 meses começa a nadar ou na natação. Até 5. Um printf. Categoria pré-mirim. Scanf não, break. Case 6.10. Fazer todos os cases aqui. Case 11. 16. Case 17. 20. E case 21. 60. E aí eu vou colocar o default se a pessoa digitar um valor maior que 60. Vou colocar idade não aceita para o grupo de natação. Que é isso aqui também pode pegar, se digitar valor negativo ou se digitar valor maior que 60.
colocar os break aqui. Colocar todos os break. Vai ficar bem organizado. Ó. Lembrando do tab. Break e break. Lembrando que no default eu não coloco break porque ele é a última execução. Então se ele for no default ele vai entrar aqui e não tem mais nada que executar depois. Printf. Categoria mirim. Printf. Categoria infantil. Categoria infantil. Infantil. E printf. Categoria jovem. Categoria jovem. E printf categoria adulto. Categoria adulto. Então, tá aí o nosso código. Com o intervalo, nosso switch case. Bem certinho. Ah, ficou bem bonito, né? Vamos lá então. Idade do nadador. Vou colocar 17 anos. Categoria jovem. Então, entrou aí. Vamos botar 75 anos. Idade não aceita. Vamos colocar 27 anos. Categoria adulto. Certinho. Então, pessoal, é isso. Curtem, compartilhem, mandem dúvidas, mandem mensagens, dê o like no vídeo. E qualquer coisa estou à disposição no direct. E todos os códigos vão estar no meu GitHub. Até mais.